que destrói tudo que toca. Não é verdade, Mafinha? Destrói e apodrece. Apodrece. É só desgraça, né? E a gente tá todo mundo já acostumado com as lacrações e com as manipulações que acontecem na indústria cinematográfica, nos quadrinhos. Tem um monte de canal, um monte de vídeo a respeito disso. É uma coisa que já começou até a dar prejuízo em relação à bilheteria. E todo mundo sabe por quê que os caras fazem isso. E que as grandes empresas, a gente sabe que o George Soros, por exemplo, investiu muito tempo no Netflix, né? A gente sabe das cobranças que tem dos departamentos de diversidade e inclusão. A gente sabe dos depoimentos que saíram da Disney. Mas uma coisa que pouco se fala no discurso público, mais mainstream, é sobre como essas mesmas agendas infiltram jogos. E com os mesmos objetivos que eles têm quando eles entram no cinema. Que é colocar aquelas mensagens nas tramas que as pessoas estão consumindo para contaminar o imaginário delas e convencê-las de ideias sem que elas saibam que estão sendo convencidas, né? Então é para influenciar mesmo as pessoas. Na verdade, se a gente for levar ao pé da letra tudo que acontece, a gente sabe que acontece, o enredo da realidade, às vezes é muito mais fictício, muito mais surpreendente do que muito enredo de muito jogo aí, né? Exatamente. E não é de hoje que essa manipulação acontece. Na verdade, muito antes de se discutir essa coisa de lacração e de pauta woke, etc., nos videogames já tinha muita manipulação política, né? E que passava completamente despercebida, né? Mas nem sempre a coisa foi assim. E hoje a gente vai falar sobre como os jogos começaram, sobre como a agenda começou a entrar neles, sobre quais foram os primeiros teóricos que teorizaram essas coisas, os primeiros desenvolvedores, e como é que isso afeta o dia a dia das pessoas e afetou até mesmo, veja você, a eleição do Donald Trump. Você sabia, Mafinha? Isso aí. Sabia, ele fez o roteiro. Vou mais além. A eleição aqui no Brasil do Bolsonaro, né? Os games afetaram. Sim, com certeza. E é isso, né? A gente vai ver sobre como a indústria saiu de um punhado de nerdola fazendo experimento com computador de universidade para uma indústria multibilionária influenciada pelo sistema multibilionário que influencia todos que são multibilionários no final das contas. Roda a vinheta, editor, por favor, rode a vinheta. TI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Eu sou Lusca Onogado, vocês já me conhecem muito provavelmente, e esse aqui é o Mafinha. Eu sou o Mafinha, mais conhecido como Gordão Lives, ou Rimenso, é como o pessoal me chama. Mentira, sou Mafinha. Então eu tô aqui nesse lugar maravilhoso do Quinto Elemento e tô aqui pra apresentar esse novo projeto, esse novo programa maravilhoso com meu amigo Lucas e falar sobre a indústria de games, a indústria mais importante do entretenimento, a indústria que mais gira e que mais gera dinheiro na face da Terra. É verdade. Passou a indústria da música e dos filmes. Vê só esse negócio. Exatamente. Aí. O negócio tá doido. Mas a verdade é que, olha, nem sempre a coisa foi assim, né? Na verdade, os jogos, eles nasceram, em primeiro lugar, não como um produto massificado, né? Mas como um passatempo de nerdola. E aí tem dois casos que são bem emblemáticos. Um aconteceu em 58, né? Que você tinha lá o Steve Russell, né? Que era um físico que tava lá na universidade, meio entediado, numa madrugada, pegou os osciloscópios dos computadores e fez um jogo chamado Tennis for Two, que era um simulador de tênis, né? E você chegou a ver gameplay desse jogo, ô Máfia? Já vi. É muito louco, né? Porque é em raios catódicos, né? É isso. É em tubos e válvulas. É muito doido isso aí. Não, e é doido porque, assim, você olha o joguinho ali que o cara fez, parece que é só, é uma bolinha que vai de um lado pro outro, um quadradinho, né, que não né, que vai de um lado pro outro, mas aquilo ali tinha simulação de física, velho. Ele fez um sistema de simulação de física, etc, pra bolinha bater e não sei o que lá. Cara, é muito doido. Isso aí, evidentemente, não foi comercializado, chegou a ser exposto em museu, em visita, sabe aquelas visitas que estudante vai fazer em universidade, ele chegou a expor esse jogo, né? Mas isso não virou um produto, pelo menos naquela época, né? E mais ou menos ao mesmo tempo, ali em 62, um espaço de tempo muito curto, teve uns estudantes lá do MIT que eles fizeram o Space War, que era um joguinho de nave, que eles, eram o clube de modelos de trem do MIT, que tinha acesso a computadores, que eram coisas muito caras e muito inacessíveis. Eles utilizaram o computador do MIT para fazer um joguinho de nave. Então você vê
que assim, são nerds mesmo, nerds no verdadeiro sentido da palavra, no sentido mais antigo, é gente estudiosa que fica trancada. Cara, é o clube de modelos de trem. Acho que não tem passatempo mais... Não, observar pássaro e trem os nerdolas do século XIX e começo do século XX, cara. Não, exatamente. Aí era esses caras que falaram, caraca, tem esse negócio aqui, computador, dá pra programar essa parada. E o outro, opa, acho que dá pra fazer um joguinho, hein? E os caras fizeram e aquilo virou um sucesso, né? E é muito engraçado que esses desenvolvimentos tecnológicos, muitos deles surgem assim, né? Surgem de uma brincadeira universitária, surgem de uma necessidade, às vezes, de comunicação interna entre esse pessoal acadêmico, né? E depois se expandem pro público. E mesmo depois, né? Existem outros casos de pessoas que eram do exército e acabaram usando as tecnologias militares, desenvolvendo jogos também mais ou menos ao mesmo tempo. Mas para não entrar muito nessas minúcias históricas, é interessante a gente notar que, mesmo depois desses... Que a indústria evoluiu, né, e se profissionalizou, que as pessoas começaram a vender esses passatempos, né, o pessoal começou a produzir os arcades e depois os consoles, os estúdios de desenvolvimento e as empresas que faziam jogos, cara, não era um negócio altamente profissionalizado, né, era uma coisa assim, que primeiro... Pouca gente dominava aquelas tecnologias. Normalmente os caras que estavam mais interessados naquilo eram mesmo os moleque nerdola. E eram caras muito jovens, né? Então, e a indústria não levava a sério também, né, Lucas? Sim. O pessoal achava que aquilo era uma bobagem, um mero passatempo, né? Pra você ver como mudou, né? Sim, exato. Tinha até preocupação, né? Quem é que vai ficar tanto tempo na frente da TV? Por que que o cara... falavam isso. Tinha uma preocupação de... Cara, como assim... O nego vai comprar um dispositivo pra ligar na televisão dele, ao invés de assistir, vai ficar jogando, né? Eram objeções comuns que, se você pega na história da indústria, você tem esses figurões da época falando sobre isso, né? Que ninguém acreditava naquilo. E os caras que eram entusiastas eram pessoas muito jovens, normalmente. Então, cara, tem um jogo muito famoso da época, que é o Ghosts and Goblins, desenvolvido ali na década de 80, quando já tinha uma indústria um pouquinho mais consolidada, que era... O nome desse grupo de desenvolvedores era 1001 Crew, ou 1001 Crew, ou Grupo 1001, né, se for traduzir. E os caras contam a história que eles faziam festas de demonstração do trabalho deles, que era uma festa meio que para mostrar os jogos para as pessoas, em que os desenvolvedores estavam trabalhando e programando, e aí de vez em quando aparecia num telão, assim, projetado o trabalho que o cara tava fazendo e tal, uma coisa nesse estilo. E assim, ao mesmo tempo que tinha os caras trabalhando, e os videogames ali, os Commodore 64, eram videogames muito antigos, você tinha bebida espalhada e música alta e etc. Os caras meio que faziam umas rave, assim, umas festas... Quer ser bem coisa de moleque mesmo, saca? Era a ala hippie maconheira dos nerds, né? Exato. É muito comum, final dos anos 70, começo dos anos 80, ainda tava aquela resquício da era hippie, como vocês devem imaginar, né? O pessoal fazia aquela festinha do barulho, né? Como a gente vê nos filmes dos anos 80, você vê aqueles filmes dos anos 80 e tal, é tipo aquilo mesmo, entendeu? Sim. Mais ou menos aquilo. Sim, e os primeiros videogames a serem comercializados, por assim dizer, né, nos arcades, né, que você tem esse movimento no começo da indústria, que existem os arcades, que são as máquinas grandes, os fliperamas, né, e existem os consoles de mesa, que normalmente eram versões pioradas dos jogos dos arcades, né. Mas os primeiros arcades, cara, eles não ficavam em lugares muito família, eles ficavam em boteco, né. No Brasil, especificamente, eu peguei o começo dos videogames, pelo menos aqui no Brasil, desde, acho que 88, 89 eu tive um Atari, ganhei um Atari, né? Eu amava meu Atari, amava de paixão, mas já tinha arcade no boteco. No Brasil, especificamente, era um negócio meio maluco, que é bem típico da década de 80, que é boteco com o bêbado tomando cachaça e fumando cigarro de palha, e as crianças jogando, né? É verdade, as crianças jogando ali Pong, jogando alguma coisa ali no arcade, todo mundo misturado, né, cara? 100% saudável aí pra criançada, né? Sim, exato. Mas vi um cinzeiro no arcade, você lembra disso? Isso, tinha o cinzeiro embutido no cinzeiro fliperama. embutido. Era uma coisa de boteco, então você tinha ali o boteco... Tinha o bebum, tinha o caça-níquel e tinha o Pong, assim, um do lado do outro, assim. Exatamente, todo mundo se unindo. O bêbado das crianças, né? Deus estava presente, diz que Deus protege os bêbados das crianças, então, ali tem um lugar que tava protegido. Tinha a proteção daquela, né?
Então é isso, né? E aí, naturalmente, teve uma evolução natural, inspirado nesses primeiros jogos, como por exemplo o Tennis for Two, foi criado o Pong, né? E o primeiro teste dele, né, em 72, foi feito justamente no boteco, né? Então, assim... E, cara, conforme essas coisas foram saindo, eles foram sucessos, né? Eles arrecadavam muita grana pro dono do boteco, né? Porque o cara chegava lá no boteco, ele comprava uma ficha pra jogar, né? A ficha custava ali alguns centavos e o cara ia comprando ficha, jogando, o cara já tava meio breaco, né? Tem aquela coisa do, pô, se eu jogar mais um pouquinho eu consigo bater o recorde do fulano. Isso, tem a era dos recordes, né? Exato. E que se criou uma cultura jovem em torno dos arcades, nos Estados Unidos, mais especificamente nos locais que eram... Né, tinham vários... a gente vê isso naquela série Stranger Things. Tinham vários arcades, assim, que eles faziam. Mas no Brasil já era no boteco mesmo e é daquele jeito. Mas, tanto lá como aqui, se criou, né, essa cultura dos recordes, né? Então você chegava lá, tava lá o apelido do cara com o recorde do cara. Você, porra, eu tenho que bater esse recorde. Você ficava naquela. E fora isso que o arcade era um local de socialização, né? Todo mundo socializava, desde a garotada bem nerd até a garotada que não era nerd, eram os mais os valentões aí, socializavam, tomavam muito cuecão, roubavam uma ficha da gente. Era um ambiente perigoso pra época, né? E se você parar pra pensar, esse lance do recorde aparecendo no fliperama é uma reprodução digital de uma coisa que já existia na cultura de boteco gringa, não sei se era tanto assim no Brasil, que era, por exemplo, aquele jogo de dardos, né? Não tinha videogame no boteco antigamente, mas tinha o alvo de dardos. Pinball. E o pinball também. Isso. Né? Tanto que o The Who faz, né? Pinball Wizard, que é aquela música que conta a história do cara que é cego, surdo e mudo lá e joga muito pinball. Tem o clipe com o Elton John lá. E é anos 70 aquilo. Então já existia essa cultura aí. Exato. E aí, cara, a competição, né? O cara que é bom no pinball, o nome dele fica lá. O cara do dardo, ele joga o dardo bem e aí eles registravam manualmente, né? A pontuação e o nome do maluco. Então tinha essa parada, tem essa atmosfera competitiva nos botecos. Isso foi crescendo, né? E aí você tem jogos que tiveram especial impacto, né? Tem o Pong, que gerava até $50 por dia na máquina. E, pô, imagina, velho, $50 por dia. Muito dinheiro. É uma grana, especialmente naquela época, né? Ainda mais daquela economia daquela época, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, que a economia tinha afundado, crise do petróleo, a Inglaterra ferrada, o mundo tava numa situação ruim. No Brasil não precisa nem comentar, né? Sim. Mas era muito dinheiro que gerava. Sim. E aí é natural que isso fazendo esse sucesso... a Atari começa ali produzindo 13 máquinas como um teste, os donos de boteco começam a ganhar dinheiro com a máquina, daqui a pouco todo mundo quer ter uma máquina no seu estabelecimento, os caras vão gerando, aquilo vai gerando uma grana, aí as pessoas, as televisões se popularizam, o cara quer jogar aquilo ali em casa, às vezes porque ele curte o jogo mesmo, e às vezes porque ele quer treinar em casa pra ir lá no boteco depois e bater o recorde. Era muito isso, sim. Muito isso, a pessoa queria realmente... tanto que o próprio joystick, ele reproduzia o joystick do boteco, né? Exatamente. Era aquele formato lá. E aí, cara, se você notar, tem uma coisa nesses primeiros videogames, se o editor colocar a foto aí, o Commodore 64, os primeiros Ataris mesmo, que você vê que eles não pareciam brinquedos e nem peças tecnológicas. Eles eram normalmente de madeira, plástico preto, eles tinham esse ar de sofisticação, como fosse parte da mobília, né? Então não era uma parada pra criança, necessariamente. É evidente que crianças gostam muito disso, porque você tem ali gráficos animados, né? Aquela coisa da animação e tal, isso atrai a criança, mas inicialmente, esse não foi o primeiro público-alvo, né? Até por conta do local, né? Atingir as crianças foi meio que um acidente. Porque também existia essa mistura entre adolescente, adulto e criança. Não é tão segregado quanto é hoje em dia, né? O local mesmo porque as pessoas eram mais frouxas nessas questões, né? Não ligavam muito porque as crianças estavam fazendo. Então, você misturava, tinha criança lá de 9 anos e tinha o adolescente de 18, os dois estavam competindo ali pra quem batia o recorde no Pong. Né? Às vezes eu me lembro de frequentar boteco pra jogar Street Fighter, por exemplo, tinha que colocar um banquinho, né? Porque as crianças menores não alcançavam. Bicho. Esse era os anos 80 e 90, era assim que era.
Sim, sim, exatamente. E aí, ó, evidentemente a coisa foi crescendo, aí você teve as empresas japonesas, né, que faziam a Taito, né, especialmente. Você teve jogos buscando, já nessa época, referência no mundo do cinema, né, então você tem do cinema e da literatura, né, tem o próprio Space Invaders, inspirado em filmes de ficção científica da época, sim, né, Guerra dos Mundos, Star Wars e tal, e você começa a ter essa convergência do universo da cultura de massa de Hollywood, da literatura popular da época, com os videogames. E aquilo vai gerando uma atmosfera, né? Tem um episódio curioso que, pô, de tão popular que a coisa foi, teve uma crise de moedas, né? Por causa do Space Invaders no Japão, que os caras juntavam as moedas tudo pra gastar no flipper, né? Não sobrava moeda por aí. Deu problema nas moedas, né? Do Banco Central japonês teve que intervir porque acabou as moedas pra troco, né? Sim. Porque a molecada ficava guardando as moedas pra poder jogar o arcade. O interessante também é que Hollywood também fez essa simbiose com os jogos. Pra quem não se lembra do Último Grande Guerreiro das Estrelas, passava no SBT esse filme, né? Que era basicamente um cara que jogava um jogo no arcade, esse tipo de arcade e tal, depois chegava uma nave alienígena e daí ele ia chamando ele pra ser o guerreiro. E também tem o filme com o Matt Broadway, que é aquele Jogos de Guerra, né? Também, sim, muito bom. Muito bom. Isso aí tudo começou é porque a gente tem que entender também, meu querido Lucas, é que o final dos anos 70 e os anos 80, né, é a época do entretenimento. É quando Hollywood, sim, começa a crescer de uma maneira, assim, muito grande, né? A gente teve o primeiro blockbuster, que foi o Tubarão, teve o Star Wars, que criou a cultura, né, de bonequinho, sim, essas coisas, merchandising, e os videogames, eles entraram com tudo também. Sim, então, sim, assim, era todo esse entretenimento, cultura de consumo, criando essa indústria. Cultura de consumo, e é engraçado, exatamente, que essa cultura de consumo gerou um boom gigantesco, né, um boom gigantesco, e o pessoal começou a entrar na pira, que foi uma das piras que foi, parecido com o que aconteceu no Crash de 29, né, porque o que acontece é o seguinte, os caras começam a produzir tanto jogo pra vender cada vez mais e mais, que começa a sair muito jogo ruim, né? Muito. Então, especialmente pros consoles de mesa, os consoles de casa. E aí as pessoas começam a gastar dinheiro com aqueles jogos que não eram necessariamente baratos, e só vem porcaria, nego começa a pegar raiva de videogame, e eventualmente aquilo para de vender. Rola uma superprodução, né? Um dos exemplos mais claros disso aí é o jogo do ET, que se tornou folclórico, né, até, em que os caras produzem o filme do ET tava fazendo um baita sucesso, falaram, vamos ter que fazer um jogo, deram um prazo de, sei lá, 3 meses pra fazer o jogo, uma coisa ridícula assim, e o jogo saiu todo errado, as pessoas produziram muitas fitas daquilo, as pessoas inicialmente compraram, só que produziram muito mais do que foi comprado. Aquilo gerou um puto prejuízo, e numa indústria que já estava tendo um problema de superprodução, e aquilo, assim, quase que enterrou os videogames para sempre. As pessoas pararam de comprar jogos. A bolha estourou. Exato, e o mercado quebrou completamente. E aí... Exatamente. No início ali dos anos 80, é que aconteceu essa primeira mudança. E aí começa a entrar também a questão da politização dos jogos aqui no Ocidente, né? Que é o seguinte, nos anos 80 a Nintendo olha pra isso, né? E lembra que eu comentei agora há pouco, que os jogos eram vendidos como, é parte da mobília, uma coisa sofisticada, etc. Nessa época, na década de 80, a Nintendo, né, que era uma empresa que vendia carteado, umas coisas muito estranhas, assim. Centenária, Nintendo desde 1800 e bolinha, né? Exato. Era uma empresa muito, muito antiga, que inclusive tem relações com a máfia e os jesuítas ao mesmo tempo. Isso é um vídeo que a gente pode fazer no futuro. É verdade. Eles entraram no mercado de games com uma sacada de marketing genial. Primeiro, que é o Nintendinho, no Japão, ao invés de ser vendido como um videogame, ele era vendido como um computador. É o computador da família, o Famicom, né? Porque videogame tava com a reputação suja, você fala, não é um videogame, é um computador. Por que que... E tinha inclusive fita de aplicativo de contabilidade, umas coisas assim, sabe? Sim. E aí o papai de terno, aquele japonês clássico dos anos 80, assim, de terno, camisa branca. Papai pode fazer a contabilidade e tal, aquela coisa assim, sabe? Bem yuppie, assim. Muito bom.
Exatamente. E aqui no Ocidente, eles passaram a vender o Famicom não como um videogame, mas como um brinquedo eletrônico. Então, o Nintendinho aqui você vai ver que ele é todo vermelho e branco, aquela coisa. Ele tem uma cara de brinquedo mesmo, pela primeira vez, né? E sendo vendido como um brinquedo, as pessoas compravam, né? E aquilo deu muito certo. E aí a Nintendo produziu o Mario, né? Que foi um grande sucesso. Na verdade, o Mario já tinha aparecido no Donkey Kong antigamente, né? Que era um jogo de fliperama. Mas eles lançam o jogo do Mario. O Mario, pra vocês terem noção, né? O primeiro, o Super Mario Bros. Lançou em 85. Mas por volta dos anos 2010, o Mario se tornou um ícone tão grande, de alcance tão alto na cultura, que ele, em pesquisas que o pessoal fazia na rua, era mais reconhecido do que o próprio Mickey Mouse. Então incrível isso. O Mario foi um baita fenômeno cultural, né? E nem precisa apresentar o Mario, né? Todo mundo conhece. Então, tiveram vários jogos assim que tiveram um alcance muito grande. E com esse alcance muito grande, começaram a acontecer algumas tretas. Então, por exemplo, o Partido Democrata nos Estados Unidos, né? O pessoal gosta de falar que os conservadores que são coxinhas e não sei o que, e a direita e não sei o que lá, mas o Partido Democrata esteve envolvido na primeira grande polêmica de censura de jogos desse tipo, quando eles tentaram regulamentar o pinball, né? Tentaram primeiro proibir, depois regulamentar o pinball, porque, olha, existiam algumas máquinas de pinball que eram meio caça-níquel, que o cara apostava, era meio jogo de azar pro cara ganhar dinheiro, entendeu? E existia alguma ligação dos caça-níqueis com a máfia na época. Então, e também as pinturas, que a pintura dos pinballs era às vezes feita à mão, né? E tinha muita imagem gráfica também. Sim. E você sabe como o pessoal era naquele tempo sobre essas questões, ainda mais os democratas. O pessoal pensa que os democratas eram super livres. Não. Pra quem não lembra, o Gore, democrata, né? Ele tentou censurar a indústria da música. Tem até um filme famoso lá, né? Mostrando o cara do Twisted Sister depondo pro juiz. E a mesma coisa aconteceu com os videogames. Exato. Teve essas primeiras tentativas de censura. E olha, não existia o wokeísmo naquela época, não existia nada disso. Mas quando existia um jogo chamado Final Fight, que era um jogo que ficou muito famoso primeiro nos arcades e depois foi pros videogames, pros consoles de mesa, que esse jogo, era um daqueles jogos de porradaria, né, de briga de rua, que o cara ia andando assim pro lado direito e batendo em vários inimigos. E é um tipo de jogo que sumiu por um tempo, inclusive, depois voltou. Mas nesse jogo, um dos inimigos chamava Poison, e era uma mulher, assim, uma mulher de cabelo rosa, cap policial, e um top branco e um shortinho curto, jeans, né? No Oriente, lá no Japão, esse jogo lançou, o pessoal jogou e passou de boa. Aqui no Ocidente, os ocidentais, muito mais sensíveis a essas questões sociais, eles encrencaram com o fato de no jogo você poder bater numa mulher. E aí, o que aconteceu? Os caras no manual do jogo, quando ele foi lançado aqui, na descrição da Poison, colocaram que na verdade se tratava de um travesti. Então... É verdade. Você inclusive... Inclusive joguei muito Final Fight, mas muito, né? Nossa, amava jogar, jogava assim direto, e eu lembro disso aí, inclusive eu lembro de gostar de bater na Poison. Não, ia pra cima mesmo, né? Muito bom, chicotinho e tal. Cara, não, e é muito bom que hoje em dia seria o problema contrário, né? Hoje em dia, se você botar o cabo pra bater no travesti no jogo, é que vai dar problema. Aí que é o problema, exatamente. Aí é que dá chabu. Então você vê o começo disso aí, teve o famoso caso do Mortal Kombat, que foi um dos jogos. Olha, por conta do Mortal Kombat, se criou o sistema de classificação indicativa pra jogos. Exatamente. Era um jogo que na época saiu, ele era muito violento, né? As pessoas ficaram escandalizadas com aquilo, e aí eles falaram, cara, eu não posso deixar meu filho jogar, comprar jogo violento e tal, e não sei o quê. E pra segurar uma regulamentação do governo, as próprias empresas se juntaram e criaram a tabela de classificação indicativa, SRB. Exatamente. Então a gente vê que... Inclusive, Lucas, eu tive o Mega Drive e o Mortal Kombat no Mega Drive, você podia desbloquear o sangue nele, né? E o negócio ficou tão marcado no meu cérebro que eu lembro até hoje como que era. Era ABACABB. Que você tinha que apertar pra desbloquear o sangue e poder fazer fatality com sangue no Mortal Kombat, né? Cara, muito bom mesmo. Sim, cara, e isso é muito doido, porque começou a se criar uma segmentação. Então você começou a ter jogos que eram mais adultos. Cara, especialmente em jogo de computador, tinha muito jogo adulto e pornográfico já desde aquela época.
Cara, tinha jogo que tratava de tema político mesmo, tinha jogo sobre a Guerra Fria, tinha os Text Adventure, que eram jogos com histórias mais robustas. Mas uma coisa interessante é que é o seguinte, desde esse começo, passa a se notar uma divisão muito grande entre como o Ocidente tratava os jogos e o Oriente tratava. Aqui no Ocidente, a audiência tendia a politizar e problematizar muito mais as coisas do que no Japão, né? Então, esse escândalo todo do Mortal Kombat, cara, foi um escândalo que foi principalmente ocidental. A coisa da Poison também, né? Então, é uma coisa que a gente nota já o ímpeto moralizador que existia no Ocidente pro entretenimento muito mais forte do que no Oriental. E isso é muito simbólico do que foi acontecer muito tempo pra frente, muito significativo, né? Que hoje em dia você tem militância política exacerbada nas obras ocidentais, nos jogos, nos filmes, etc. E você tem nos animes um ambiente, ou nos doramas, né? Um ambiente muito mais livre dessas coisas. E você vê as tias, ao invés de assistir as séries e as novelas aqui, elas assistem dorama. As meninas também mais jovens, né? Mais jovens. Sim. E você vê os moleques virando tudo otaku e assistindo anime, porque é onde tem conteúdo. O pessoal tenta fazer uma narrativa, uma história interessante, ao invés de estar preocupado com militância política, né? Então, a gente nota essa tendência presente lá atrás. E uma coisa curiosa é que, embora muitos desses jogos, os Text Adventures e jogos desse tipo, que eu tenho Text Adventure, pra quem não sabe, é jogo de aventura de texto. Lembra aqueles livrinhos que tinha antigamente? Que você ia lendo a história e fazendo... você daí ia pra parte final do livro, página tal, aí dependendo da página que você for, era um jogo diferente, né? Isso, um caminho diferente que você percorria. Ia mudando a história. Então tinha uma versão disso digital já no computador, né? Mas esses eram especificamente jogos de computador. No videogame de mesa, aquele que a maior parte das pessoas estava acostumada a ter, né? E que tu ligava na TV e jogava lá, os jogos com história mais elaboradas e que tinham a maior quantidade de texto, de um momento pra frente ali, passaram a ser justamente os jogos japoneses. Então, cara, você tem jogos com simbolismo riquíssimo, como por exemplo o Zelda, né, já no Nintendinho, que é um jogo que tem todo um simbolismo lá da espada na mão esquerda, o escudo na mão direita, simbolizando a ordem e a proteção. O nome do personagem é Link, que simboliza o elo com a tradição perdida e tal, e não sei o quê. Você tem os Final Fantasies que são repletos até de simbolismo gnóstico e coisas assim, muito estranhas e ao mesmo tempo muito profundas. Então você tem essas coisas acontecendo no Japão. E esses jogos, a partir de um certo momento, começam a fazer sucesso aqui no Ocidente também. Mas a gente tem essa divisão entre a indústria ocidental e a oriental. E um dos primeiros jogos que marcaram a entrada dos jogos tratados como uma coisa séria, como uma coisa cinematográfica mesmo, né? A gente tem um marco no primeiro Metal Gear, né? Que é um jogo feito por um japonês chamado Hideo Kojima, que queria ser diretor de cinema, não conseguiu, foi trabalhar em jogo e quis fazer jogo até hoje, então. Até hoje. Arroz de festa da galera. Toda hora tá com algum famoso. Isso. Tá sempre aí, né? Sim, e tá fazendo filme, se não me engano. Tá fazendo um filme. E a gente teve também um jogo que é o jogo que representa esse marco para muitas pessoas, que é universalmente comentado, que lançou em 97, né? Que é o Final Fantasy VII. Nessa década de 90, aconteceu uma coisa que é o seguinte: os jogos que eram antes todos em 2D, em duas dimensões, né? Eles passaram a ser em 3D. E você teve uma transição em que, ao invés de serem só as fitas, os jogos começaram a ser vendidos também em CD. E o CD, ele tinha muito mais espaço para você colocar músicas, para você colocar animações, os famosos filminhos que a galera chamava aqui, né? E você passou... Até tinham jogos que tinham vídeo antigamente, né? Você tem aquele Dragon's Lair... Tem alguns jogos antigos assim, mas a coisa começou a engrenar mesmo ali no meio pro final da década de 90 com esses jogos de PlayStation, né? E aí que surgiu o Final Fantasy VII, né? Que tinha uma história cinematográfica, tinha cenas icônicas, a morte da Aerith, o Sephiroth explodindo as coisas, aquela cena, cara, tudo pegando fogo, o bicho lá com a espada e não sei o quê. Essas coisas começaram a acontecer e as pessoas começaram a prestar mais atenção nos jogos como... formas de entregar uma narrativa, né?
como híbridos entre o filme e a brincadeira participativa, aquela coisa ali, e os jogos mais cinematográficos, né? Não sei se você tem alguma experiência com isso na época, ô Máfia, mas foi mais ou menos nessa época que... Eu nunca gostei de Final Fantasy, cara. Eu sei que você... sempre vão me chamar, eu nunca gostei, cara. Nunca gostei. Cheio de texto, melhor é ler um livro, não sei como... Pô, cara, é muita coisa, não sei condição. Não tem condição, entendeu? Uhum. Não, eu entendo, mas eu sou o contrário. Mas isso nem dá pra perceber. Nem dá pra perceber isso. Então, foi nessa época. E é curioso que nessa época também, nessa década de 90 ali, começou a surgir na academia um movimento de estudo dos jogos de maneira acadêmica. E uma das escolas de estudos, pra gente não entrar aqui e aprofundar muito em coisas teóricas, era a narratologia, que foi meio que fundada por uma mulher chamada Janet Murray, que já na década de 90 escreve um livro chamado Hamlet in the Holodeck, ou Hamlet no Holodeck, que é uma referência ao Jornada nas Estrelas, né, o Holodeck. Exatamente. Em que ela dizia que os jogos tinham, pela capacidade de imersão, porque a pessoa estava interagindo com a trama, né, ao invés de só assisti-la passivamente, uma capacidade de influência mental, emocional nas pessoas, que era muito maior do que o potencial que um filme poderia ter. E que quando jogos causassem uma imersão completa, e aí ela coloca a tese do fotorrealismo e de coisas que até foram ultrapassadas depois, eles poderiam ser um veículo para transmissão de mensagens e para criação de empatias, e ela até usa de empatia, dá como exemplo o caso de, olha, se você pudesse jogar como um refugiado numa zona de guerra, as pessoas teriam muito mais empatia pelos refugiados, não sei o quê, do que teriam se só assistissem um filme, ou só ouvissem a história sendo contada, né? Então, aí começam a teorizar a forma de usar os jogos como um meio para passar mensagens, e até mesmo mensagens políticas, né? Não significa que isso não acontecesse antes, mas começaram a teorizar conscientemente aí, entendeu? Como sempre, toda porcaria woke vem de dentro de uma universidade da Ivy League. Sempre isso. Sempre é uma feminista, sempre é um comunista que tá lá pensando um jeito de estragar alguma coisa que funciona bem. Olha, e eu nem digo que a Janet Murray mesmo, ela seja woke, né? Até porque, cara, tem estudos muito sérios ali, os caras vêm lá da poética do Aristóteles e analisam os jogos e tal, mas é evidente que, sabendo que o jogo tem essa capacidade, o sujeito que ele é revolucionário, que ele quer passar a mensagem dele, que ele quer influenciar as pessoas, ele vai usar desse ferramental teórico. Não tem Exatamente. jeito. As coisas são assim mesmo. E tem uma coisa no nosso meio conservador, que é o seguinte, cara, as pessoas esquecem que desde que histórias são contadas, né, desde o tempo dos mitos, tinha-se uma consciência muito clara de que o mito exerce influência sobre a pessoa, né? Tanto é que os gregos antigos chamavam os narradores de mitos de psicágogos, né? E psicágogo é condutor de almas. É o mesmo nome que o cara dava para um necromante que conduzia almas do submundo ao mundo dos vivos, ele dava para o sujeito que contava os mitos. Porque é assim que é. Você empresta a sua atenção para uma pessoa e ela te conta uma história, você está permitindo que aquela pessoa leve a sua alma por estados que ela não entraria se aquela história não estivesse sendo contada, né? Exatamente. Então, olha, as histórias que a gente consome, não estou dizendo que você vai consumir a história de psicopata e virar um psicopata, mas elas exercem influência, né, sobre a gente. Sim. E um jogo também, né, se ele tiver uma trama, etc, né? E aí é normal que as pessoas que têm intenção de propagar uma agenda vão os utilizar, né? É natural até. E aí e unir o útil ao agradável, né? Porque como os jovens são mais afeitos à questão dos jogos, né? Você tem ali um público que tem um cérebro fresquinho para ser moldado e um meio, né? Que o meio é a mensagem, né? Sim. Um meio que vai deixar aquele jovem entretido, imerso naquele universo, e você consegue moldar cabeças e mentes durante anos e anos para os seus para seus desejos mais escusos. Sim. Eu sei que às vezes parece uma grande conspiração, e não é exatamente isso, mas a gente também não pode fingir que não existe pessoas físicas mesmo, né, pessoas reais, que ativamente têm desejo, estudo e dinheiro investido aí nos jogos para manipular a sociedade. Sim, é verdade, olha, e isso é tão verdade, mas tão verdade que não precisa a gente da direita criar conspiração. Nos anos ali 2010, teve uma série de uma mocinha chamada Anita Sarkeesian, uma fubanga feia pra danar,
chamada Feminist Frequency, em que ela tratava sobre como jogos reforçavam estereótipos machistas na mente dos jogadores jovens, né? E inspirado nela, você tem um sujeito chamado Neil Druckmann, que desenvolve os jogos da Sony, né? Alguns jogos de um estúdio da Sony, a Naughty Dog, né? Falando em alto e bom som. Eu quis, no The Last of Us, fazer uma personagem empoderada. Eu me inspirei na feminista e etc. Então ele fala com todas as letras da agenda. Isso não é uma coisa escondida, né? Se você assistir a GDC, que é a Game Developers Conference, que é uma conferência em que vão os desenvolvedores para compartilhar os resultados dos seus estudos, as suas experiências. É como fosse um simpósio em que os caras vão ali discutir teoria de desenvolvimento de jogos, né, para melhorar enquanto profissionais. Você tem gente falando de doutrinação em sala de aula, de como você transformar desenvolvedores em militantes, ou em pessoas desconstruídas que vão subverter aí os ideais da sociedade opressora e etc, etc. Então isso existe. Mas tem uma questão que, como assim como na física, toda a força que você emprega, ela é devolvida na mesma intensidade para você. Isso aconteceu também. Eles entraram para manipulação dos games para manipular a cabeça dos jovens, mas isso se voltou também contra... E eu tô tratando aqui de eles e nós, uma questão só semântica, porque não é exatamente isso. Sim. Mas para vocês entenderem, por exemplo, essa moça mesmo, a Sarkeesian, ela tá no episódio do Gamergate. Talvez um dia a gente vai fazer um programa só sobre o Gamergate. Sim. Né? Por sinal, o Gamergate 2 tem a participação de um brasileiro. Nós, Cabrutos. Um abraço. É isso aí, Cabrutos. E o Gamergate, pra quem não sabe, ele foi, digamos, o berçário para que se tornaria a militância digital do Donald Trump em 2016. Que foi, assim, talvez o principal motivo do Donald Trump ter sido eleito em 2016. E digo mais, a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil para a eleição do Bolsonaro. A militância digital do Bolsonaro bebeu muito e estava cruzada com o pessoal que fazia os memes do Gamergate. Então, os videogames, de certa medida, né, eles foram responsáveis, o público do videogame foi responsável, né, pela, entre aspas, criação ou popularização de Donald Trump e Jair Bolsonaro. É verdade, é verdade. É isso mesmo. E a gente nota isso, né? Cara, o pessoal vive falando, os memes elegeram o Trump, né? E pra quem, se vocês quiserem, assistam um episódio que a gente fez aqui, é um vídeo que tá eu, o Felipe e o Arthur, chama Go Woke, Go Broke. Assistam lá, esse é o título do vídeo. A gente fala ali, dá toda a evolução de como que um episódio dentro da indústria dos jogos, em que jornalistas que eram militantes políticos de esquerda se organizaram para defender uma mulher picareta e espalhar a imagem de que gamers eram preconceituosos, fizeram vários gamers que muitas vezes nem eram direitistas, nem curtiam política, perceberem que existia manipulação política e acordarem para a vida, e muitos deles se aproximaram da direita. E os que não se aproximaram da direita, porque a maior parte do público que participou dessa movimentação era simpático a ideias de esquerda, ficaram contra os militantes woke, entendeu? Então isso é uma coisa que está muito bem documentada e que a gente não vai entrar em profundidade nesse vídeo, mas é importante a gente falar disso. É importante, antes da gente entrar nisso, né, a gente explicar mais ou menos por alto como é que a indústria chegou no ponto que ele está, né? Porque atualmente, se você olhar para a indústria dos videogames, você tem os 3 grandes players que produzem as plataformas em que você joga, né? Que é a Sony, a Microsoft e a Nintendo, né? E aí você tem um computador que é dominado pela Microsoft, então, né, um potato. A coisa nem sempre foi assim, né? A gente falou, né, vamos voltar lá pro crash da década de 80. A gente falou sobre como a Nintendo reviveu a indústria dos games, né? E a Nintendo é uma empresa japonesa e, como a gente falou, os japoneses não eram tão problematizadores e politizadores das coisas, né? E aqui eu uso o termo politização num sentido vulgar, no sentido de problematização, né? Nem tanto politização, porque toda narrativa tem consequências, tem influência da visão de mundo de quem escreveu e tem um certo impacto na visão política da pessoa também, né? Então, eu acho que é até um pouco infantil a gente dizer, ai, tem política, ai, não tem política, ai, tem política, é um pouco... não tem essa, saca? Não tem. Enfim, e alguns dos jogos mais queridos pelas pessoas têm tramas pesadamente políticas, né? Como Metal Gear e tal, enfim. Sim. Não são jogos militantes, mas tem conteúdo político. Mas voltando, a Nintendo, ela
que é uma empresa japonesa, que não é tão problematizadora das coisas, só queria fazer bons jogos para as pessoas se divertirem. Ela lança ali o Nintendinho. Como competidor principal do Nintendinho, você tem o Mega Drive, na época, né? Você tem o Master System, que era o competidor do Nintendo, que também era um console japonês, né? E nessa época, a Nintendo, por esse marketing de vender o Nintendinho como brinquedo, né? É o computador da família e tal, e etc., começou a pegar uma fama de ser coisa de criança. E aí a Sega da América, a Sega of America, percebeu que tinha um nicho de mercado nos Estados Unidos que eram os pré-adolescentes / adolescentes, que não curtiam tanto aquele visual fofinho do Mario, aquela coisa, eles queriam uma coisa mais edgy, mais... né? E a Sega da América fez um rebranding. E eles lançaram o Sonic e começaram uma campanha de marketing agressiva para apelar para esse público mais jovem, um pouco mais velho, né? E aí tinha até o famoso... Aquela época não tinha Konai, não tinha fair play no marketing. Não. Era chute no saco e dedo no olho na publicidade. Isso. Era só golpe abaixo da cintura. Então você podia citar o nome do concorrente que ninguém tava ligando. Eles fizeram o Genesis does o a Nintendo don't. O Genesis faz o que a Nintendo não. Mas aí acontece o seguinte, né? Você começa a ter essa divisão. Tem o videogame de criança e tem o videogame pra quem é mais velho, tem o videogame com mais violência. Aí fica essa tensão, né? Essa tensão. E aí, lá mais pra perto da década de 90, então a Sega vai competindo com a Nintendo, vão competindo pau a pau, e a Sony, que é uma outra empresa japonesa, ela tenta entrar no jogo na década de 90 em parceria com a Sega. A Sega rejeita a parceria, toma uma série de decisões erradas de mercado e acaba falindo. E a Sony lança, na mesma geração em que a Sega tá começando a decair no começo da década de 90, a Sony lança o PlayStation. Então você tem a Sony com o PlayStation competindo contra a Nintendo com o Nintendo 64, na época, né, na década de 90. E aí, não tinha uma grande distinção de público-alvo entre esses dois consoles, né? Por serem empresas japonesas, que não problematizam tanto os jogos, ou pelo menos não problematizavam tanto, eles iam lançando os jogos que queriam lançar, entendeu? E mais ou menos nessa época, aí, na década de 90, começou a se formar nos Estados Unidos a cultura do gangsta rap, né? Nossa, é muito ridículo eu falando gangsta rap, né? Eu imagino você, né? Pimp Lucas. Então você teve o choque do Cop Killer, né, do Ice-T, que causou um puto escândalo, eu queria censurar a música e tal, enfim. E anos 90 tinha aquela cultura do skate também, essa coisa urbana meio delinquente e tal, tava começando a aparecer. E teve um sujeito chamado Sam Hauser, que era muito influenciado por isso aí. Cara, e era um cara, esse sujeito, pra vocês entenderem aí, ele era um sujeito que ele ouvia, ao mesmo tempo que ele ouvia Cop Killer, ele ouvia, sei lá, Matanza, saca? Ele ouvia... Ouvia mesmo Matanza? Ele ouvia metal, saca? Entendi. Ele ouvia metal. Entendi. Não, e ele ouvia metal dos mais extremos. Porque o que ele gostava não era do estilo musical. Ele gostava de coisas que chocavam e moviam os paradigmas. Olha aí. E aí esse cara botou na cabeça dele que ele queria que jogos fossem considerados coisa de adulto mesmo, entendeu? Ele queria chocar a tia do Zap. Ele nem tinha Zap. Mas se ele conhecesse uma tia do Zap, ele iria querer chocá-la. A tia do Zap sempre existiu, ela só mudou de nome. Só não tava no Zap. Só tava no Zap, exatamente, é isso aí. Exato. Então, ele queria chocar. E aí esse cara, ele era filho de um outro Hauser, que eu esqueci o nome, o editor vai pôr aí na tela, que era um cara muito famoso do jazz, né? A mãe dele era uma atriz famosa, e aí os pais dele conheciam as pessoas do show business, né? E aí, em um momento, ele era britânico, né? Mas era muito influenciado pela cultura pop americana. Em algum momento, o pai dele o levou pra Nova York e o colocou numa reunião com um tiozão assim da BMG, a antiga gravadora BMG. E aí, esse moleque olhou assim na cara do sujeito da BMG e falou: vocês são muito caretas, sabia? Vocês tinham que colocar umas músicas mais transgressoras. E aí, ele começou a falar do Cop Killer, não sei o que, do gangsta rap, o cara... Aí o tio da BMG olhava pra cara dele chocado, assim, cara, essa porra, esse moleque, velho. E aí, por conta dessa atitude transgressora, ele conseguiu um emprego na BMG. E a BMG tinha um setor dedicado à internet, que nos anos 90 a internet estava começando a aparecer, teve a bolha.com e etc, né? Eles tinham um setor de internet que depois virou o setor de jogos interativos, né? Era a BMG Interactive. E o Sennhauser estava trabalhando nisso.
E ali, ele começa a fazer um jogo de polícia e ladrão, que depois se torna o primeiro GTA, que é o primeiro simulador de bandido. Joguei muito, por sinal, hein? Joguei muito na casa do meu amigo Júnior. Júnior, um abraço aí. E o GTA, muito embora seja um jogo, é o ocidental, o transgressor, querendo causar, o GTA 1, ele lança só pra computadores, que é onde tava a maior parte desses jogos mais adultos mesmo, e o GTA 2 ele lança no PlayStation, e nunca chega perto de lançar no console da Nintendo, entendeu? Então isso começa a acontecer. E o Final Fantasy também, que nessa época era o jogo mais cinematográfico, o Final Fantasy sempre foi um jogo muito associado à Nintendo, nos videogames antigos. Mas por conta das capacidades do PlayStation, por ser um videogame com CD, ele não consegue sair pro console da Nintendo, ele sai pro PlayStation. Então, essa coisa dos jogos mais adultos, com cinematografia e essa coisa, começa a se tornar uma coisa do PlayStation. E o PlayStation começa a atrair cada vez mais estúdios ocidentais. A um ponto de que, do PlayStation 1 pro PlayStation 2, os jogos que a Sony, né, a empresa japonesa, patrocinava, começaram a ser muito mais ocidentalizados. Né? E mais estúdios ocidentais começam a fazer parceria com a Sony. E quando o PlayStation 3 é lançado, lá para 2006, você tem sim os RPG japoneses, isso existe, mas os jogos que mais vendem são jogos ocidentalizados, que são jogos que se parecem mais com filmes. Aí é que você tem o Uncharted, aí é que você tem... O Uncharted é tipo o Indiana Jones do videogame, assim, sabe? Você tem o Uncharted, você tem o aparecimento desses jogos mais associados à Sony. E a Sony começa a se ocidentalizar cada vez mais, a um ponto em que um dos principais QGs da Sony fica em Los Angeles e não mais no Japão, entendeu? Sim. Então você tem esse movimento de ocidentalização da Sony, né? E de consequente terreno fértil pro wokeísmo ocidental, né? Que é aí que começam a surgir esses jogos mais woke, justamente no PlayStation. Só que, ao mesmo tempo, você tem a entrada de um novo player no mercado. Nessa década aí, no começo dos anos 2000, 2006 pra frente. E você tem a entrada da Microsoft. Porque é o seguinte, a Microsoft, querendo promover a sua API gráfica de computadores, o DirectX, lança o Xbox. E o Xbox, ele, cara, tem uma identidade 100% americana. Só que não é a identidade americana woke. É a identidade americana do America Fuck Yeah, tá ligado? America Fuck Yeah! Exato, tiro, porrada, bomba, rock and roll, cacete. Esse negócio. Tanto é que o primeiro grande jogo da Microsoft é o Halo, que é um jogo de tiro, que é uma ode às glórias e às dificuldades da guerra, saca? Apesar de ser um jogo futurista, todo o plot do Halo é sobre como é difícil ser um soldado. E sobre como soldados fortes e heróis de guerra carregam levam a guerra pra frente, saca? Então tem essa coisa da homenagem aos militares, de uma certa maneira. Depois do 360, um dos principais jogos é o Gears of War, que também é um jogo sobre a camaradagem na guerra, saca? Totalmente. Então você tem esse crescimento do Xbox associado a esse lado da cultura americana, e a Sony se ocidentalizando e abrindo espaço pro wokeísmo. Eu não tô dizendo que a Microsoft é uma empresa conservadora, né? Até porque hoje em dia tem pronome neutro em jogo da Microsoft, tem esse cacete todo, essa loucura toda, né? E a Microsoft... Bom, vocês sabem muito bem qual é a do Bill Gates, né? Não preciso nem falar nada pra nossa audiência aqui. E se você não sabe, porra, assista os nossos outros vídeos. Assista os vídeos do Arthur, principalmente. Né? Se você não souber, você vai ter uma surpresa. Se você achou que o Bill Gates era só o cara que fez o Windows, o cara legalzinho do Oclinhos, nerdola, assista os vídeos que você vai ter uma surpresa daquelas. Exatamente. Então, e aí você tem esse movimento da Microsoft entrando no mercado, e você tem claramente uma divisão ali, né? Que ficam esses três grandes players, Microsoft, Sony e Nintendo, né? Competindo entre si. A Nintendo agora, né, nessa geração mais nova, por que a Sony e a Microsoft dominaram essa coisa dos jogos mais cinematográficos? Eles se tornam a empresa do entretenimento puro e dos jogos pra família e da nostalgia, né? Eles miram muito esse público, né? E a Sony e a Microsoft ficam com esse lance dos jogos sérios, entre aspas, né? Que eu acho essa divisão muito boba, mas essa é a percepção que o público tinha, né? E tem até hoje, né? De certa maneira. E é uma coisa real, né? O cara que quer o entretenimento puro, ele vai na Nintendo. O cara que quer relembrar os jogos da infância dele, ele vai comprar a Nintendo. Não tem outra, né? O cara que quer os jogos AAA cinematográfico, ele vai comprar o PlayStation ou Xbox, né?
Então é assim que é, né, hoje em dia. Agora, a pergunta que eu te faço, meu querido Lucas, Diga lá. é a seguinte. E aí, aonde que vai a política nisso? Aonde que vai essa manipulação? E quem faz essa manipulação das histórias dos jogos? Bom, a gente já falou de como o Ocidente sempre problematizou muito mais os videogames e citou alguns exemplos de desenvolvedores militantes. Mas a coisa começa a se aprofundar porque é o seguinte, cara, produzir um jogo é muito caro e demora muito. Programadores são profissionais que costumam ganhar bem. Artistas de 3D bons costumam ser caros. O marketing desses jogos o orçamento do marketing desses jogos é milionário também. E você não desenvolve um jogo em 1-2 anos. Tem jogo que fica 3, 4 anos em desenvolvimento. O GTA V, que é um jogo que lançou na geração do PlayStation 3, o videogame que foi lançado lá pra 2006, custou 265 milhões de dólares pra ser produzido. E isso, velho, num espaço assim, de 5, 6 anos de desenvolvimento. Então, cara, gasta-se muito dinheiro. Aí você imagina, o cara passa anos gastando milhões de dólares sem lucrar 1 centavo, sem ter nenhuma fonte de receita, para chegar no dia do lançamento e naquele período do lançamento, se as pessoas comprarem, ele reaver o custo ou lucrar. É foda, velho. E para isso, ele tem que ter um bom crédito. Porque nada disso é feito do bolso do cara. O cara, você vai numa financeira ou vai num banco, né? Isso. E você pega e empresta crédito. E aí que tá o pulo do gato, cara, né, Lucas? Exato, cara. Procura investidores. E todo mundo aqui que tá inserido nessa discussão política sabe que uma onda entrou no mercado. Primeiro, você tem os grandes fundos de investimento, as BlackRock, as Vanguard, que controlam o mercado financeiro, né? E é inevitável que uma empresa que seja listada na bolsa e seja de alguma maneira submetida à autoridade, entre aspas, desses grandes players, né? Porque eles é que têm o capital pra cara, bombar a tua empresa, né? Mas além disso, você tem, nesse período, surgindo ali no começo na ONU, o movimento do investimento sustentável, de que você, e ao mesmo tempo no marketing, uma tendência miserável do marketing de relacionamento, né? Como você tem uma oferta muito grande de produtos no mercado, você tem nas empresas, primeiro você tem aquele estágio em que o diferencial da empresa, do produto da empresa é o preço, né? Olha, vem aqui que eu vendo mais barato um produto melhor, né? Um produto que é igual, mas não é mais barato. Aí depois você tem, todo mundo otimiza ali os seus custos e todo mundo vende produtos mais ou menos no mesmo preço. Então, o diferencial passa a ser a qualidade do produto, né? Aí com a industrialização, aquele negócio todo, né, a otimização, o capitalismo, a competição, todo mundo consegue vender produtos mais ou menos parecidos. E aí começa aquela história da empresa ter uma identidade própria, né? Então vem o branding. Você compra aqui da minha empresa, que a minha empresa é descolada, né? A minha empresa tá antenada com a juventude. Então você tem, por exemplo, cara, no mundo dos celulares, por exemplo, a divisão que tinha entre a BlackBerry, a Nokia. A Nokia e depois o iPhone, né? A Apple. Então você tem essa coisa da personalidade da marca, né? E dentro da personalidade da marca entra também a consciência social, a consciência ambiental. Compre na minha marca, que a minha marca cuida do meio ambiente. Da mesma forma que isso começa a ser colocado no marketing, né, que a empresa, ela se identifica com a marca, a empresa é tua amiga e a empresa cuida do mundo. Você tem, no mundo dos investimentos, um movimento parecido acontecendo vindo lá da ONU. Olha, nós temos que fazer investimentos sustentáveis, investimentos que cuidem da nossa casa comum, da terra, investimentos que se preocupem com as causas sociais, né? Então, começa, e os movimentos sociais, né, que muitas vezes são financiados por esses grandes financistas, como Black Lives Matter, etc., eles começam a fazer pressão nas empresas também. BlackRock. Exato, né? Eles começam a fazer pressão nas empresas. Então você tem, de um lado, pressão nos investidores, por meio dos comitês de investimento sustentável. Você tem pressão nas empresas para aderirem a essas pautas, por meio desses grupos de militância social, que de social não tem nada, e a gente tem inúmeros vídeos aqui falando sobre o wokeísmo, esse tipo de coisa, é só ir lá assistir. E você tem empresas do mundo dos games que estão crescendo, que têm custos cada vez mais altos, e que entram no mercado de investimento, ao mesmo tempo que essas pautas estão tomando conta do mundo financeiro, do mercado financeiro, entendeu? Então, cara, é natural que as empresas que quisessem se sustentar a longo prazo, produzindo esses grandes jogos, tivessem que aderir de alguma forma a essas pautas, né? Porque você vem aí com o Score ESG, aí você vem os departamentos de diversidade, e nessa geração do PlayStation 3, que a gente acabou de falar,
que é quando a Microsoft entra no mercado, cara, você já tem a Ubisoft fazendo jogos que são jogos de militância. O pessoal tá falando da grande polêmica agora do Assassin's Creed Shadows com o Samurai Negão, não sei o que lá. Cara, os primeiros Assassin's Creeds, eles já falavam já colocavam a religião como vilã manipuladora do mundo. E os assassinos esotéricos, subversivos, como aqueles que querem libertar a humanidade das amarras da religião que manipula. Saca? Já tinha uma parada meio assim, entendeu? Tinha. Desde o começo. Então você tem a inserção desses temas e da militância entrando nos jogos. Só que era uma coisa, cara, porque não tinha essa polarização toda, porque a coisa não tava tão ridícula ainda, ainda não era notada com tanta força, né? Cara, o The Last of Us mesmo, o Neil Druckmann, que era um militante desde um princípio, né? O The Last of Us é um jogo apocalíptico, é um jogo muito cinematográfico, é quase que um filme jogável, né? No primeiro The Last of Us, você tem a entrada do Neil Druckmann, que era um sujeito militante, né? Só que ele era um funcionário, assim, meio baixa patente, né? Ele era escritor e etc, só que ele não tinha muita autoridade. O The Last of Us 1 lança e é uma história, cara, sobre paternidade, no final das contas. Sobre paternidade e sobre, poxa, vale a pena sacrificar quem você ama pra salvar o mundo, né? Com esses dilemas morais clássicos, né? E ele lança o The Last of Us 1, que é um jogo normal, um jogo cinematográfico, que é sobre uma história, etc, mas sem muita militância. Quando lança a primeira DLC do The Last of Us, a Left Behind, sobre a qual o Neil Druckmann teve mais influência, que é esse cara abertamente militante, irmão, metem a menina, que é uma criança, no The Last of Us, num relacionamento lésbico. Claro, por que não, né? Por que não colocar uma criança pra colar velcro? Exato. Então, assim, pra não dizer que é um relacionamento lésbico mesmo, pelo menos colocam um indicativo uma alusão muito forte a isso no jogo, entendeu? No mínimo. Então, assim, você vê esse movimento acontecendo, né? Então é óbvio que todas essas pressões que atingem todo o mercado financeiro, o mundo do entretenimento, vão atingir os jogos. E esse não foi o único problema, ô Máfia. Produzir um jogo grande desse, os desenvolvedores começaram a tentar achar outros jeitos de monetizar os jogos, né? Então o cara lança jogo que é online. E sendo o jogo online, ele tem um elemento competitivo e você pode comprar itens, né? Então os caras começam a abusar das microtransações para monetizar o jogo mesmo depois que ele lança. E os caras botam lá item apelão, nego compra item lá e sai ganhando dos outros. E, cara, começam a criar várias táticas de manipulação psicológica que não são só essas da ideologia. Não, eles começam a utilizar táticas usadas em cassinos. Sim. Em vício de jogos mesmo. A coisa começa a escalar de uma maneira bem cabulosa, né? Exatamente. Por quê? Porque o custo subiu, né? Agora você tem estruturas enormes para sustentar e você precisa arrumar um jeito de fazer o mercado rodar. É um mercado bilionário, gera grana pra caramba. E antes que fique parecendo aqui que nós somos os tiozões reclamando que os jovens estragaram meus jogos, irmão, a Activision, que é uma empresa muito antiga, que existe desde lá da época do Atari, com o tempo, ela passou a crescer, né? Um dos jogos que os lacradores mais detestam, que é o Call of Duty, começou a ganhar proporção, a ter orçamentos bilionários e a receber cada vez... Cara, era impressionante. Todo Call of Duty que lançava, que era um jogo de guerra, batia o recorde do jogo anterior. Era um jogo que o Boomer curtia também, porque tinha aquela alusão aos heróis de guerra e tal, não sei o quê. Velho, chegou um ponto, o Bob Kotick, que é o CEO da Activision, né? Ele... que inclusive... acho que até já doou pra campanha do Donald Trump, e que não é um cara progressista, cara, começou a aparecer uns escândalos dentro da empresa, saca? Uns escândalos, assim, que a Activision, ela comprou a Blizzard, né, que era uma outra empresa de jogos, que é militante e progressista, assim, abertamente. Progressista. Bota tudo que é tipo de, bandeira LGBT pra todo lado, aquele cacete todo. Começaram a aparecer dentro da Activision Blizzard, comprada, que é de propriedade desse sujeito, cara, escândalo de abuso sexual, saca? De uma imoralidade terrível. Né? Isso apareceu também dentro da Ubisoft, que é uma empresa também altamente progressista, né? E normalmente essas empresas que são altamente progressistas são tocadas por pessoas que... Irmão, o Bob Kotick, ele parece... O Bob Kotick, os irmãos Guillemot, que são donos da Ubisoft, cara, eles são estereótipos do que o comunista acha que é um capitalista malvadão, tá ligado? Exatamente. São os caras mercenários que exploram mesmo e fazem o diabo dar um nó em pingo d'água pra gerar lucro,
saca? O que o cara tá ligando é pro que o acionista vai achar. Então, se tiver abuso sexual na empresa dele, ao mesmo tempo que tem militância e o investidor fica feliz e ele ganha dinheiro, pra ele tá ótimo, entendeu? Então é uma coisa assim que se torna um ambiente insalubre. Por quê? Por conta da influência dessas agendas, dos custos inflados e da submissão ao sistema financeiro, né? Exatamente. Então é assim que esse mercado ele cresce, e crescendo tem cada vez mais influência sobre aquelas pessoas que jogam, atrai militantes e pessoas que querem usar o entretenimento como um meio de espalhar uma mensagem específica, e atrai os olhos do sistema financeiro, que tem todas essas agendas ocultas que a gente discute aqui nos nossos programas. E aí, poxa, aí começa a aparecer as empresas de consultoria woke, começa a aparecer Sweet Baby Inc., que virou... A gente vai fazer um programa especial só sobre essas agências de consultoria, tipo a Sweet Baby. Exato. Os caras que são pessoas que operam como mafiosos. O cara chega na tua empresa assim e fala assim, ó, seguinte, você não tá nas empresas pró-diversidade. Seu jogo não é pró-diversidade, mas seu jogo não é contra. Você quer evitar problema? Você quer evitar ter treta? Contrata. Me contrata que eu te ajudo a não ter treta. Aí você contrata o cara, ele enche teu jogo de militância. E se você não contrata, de repente surge umas campanhas de cancelamento no Twitter, o jornalista começa a reclamar que seu jogo é transfóbico. Você não consegue crédito pro próximo jogo. Exatamente, seus investimentos caem. Por quê? Porque rolou uma campanha de difamação na mídia e os investidores ficam inseguros de botar dinheiro numa empresa fascista preconceituosa, entendeu? Então, exatamente. Eles usam dessas táticas para manipular as empresas. É como a máfia cobrando a taxa de proteção, entendeu? Mas é exatamente isso aí. É por isso que a gente chama de uma máfia. É exatamente o que a máfia faz. Cobram uma taxa a milícia cobra uma taxa de proteção, né? E você tem que andar na linha. Exato. Né? E aí, cara, quando essas passam, por conta do peso da influência do sistema financeiro, essas passam a ser as preocupações dos desenvolvedores, o jogo fica em segundo lugar. A qualidade dos jogos começa a cair, as histórias ficam mais forçadas, porque produzir um jogo é muito caro, também, ao mesmo tempo, os caras começam a lançar muito jogo na pressa, jogo cheio de problema. E, cara, a comunidade que gosta de jogos, que compra jogos que são um hobby, um passatempo caro, começa a ficar irritados. E aí, isso gera uma reação que os caras começam a reclamar de lacração, começam a reclamar de militância, e começam a boicotar certas empresas e certos jogos. E aí vira vira uma guerra política essa porra. De um lado o militante falando que não, isso aí é nóia, não existe lacração, não existe nada disso. Do outro dizendo que tem que ter mesmo, e do outro cara dizendo que não tem que ter. E aí os jogos, como todas as coisas nessa modernidade pós-moderna maluca, viram um campo de batalha político, né? Então exatamente. É mais ou menos assim que a coisa aconteceu, né? E esse é um resumo. E nos próximos episódios, né, nós vamos falar sobre como o sistema financeiro utiliza dessas empresas que estão sob a influência deles para fazer uma espécie de neocolonialismo e destruir culturas de países estrangeiros, como o Japão, né? Nós vamos falar também sobre como as consultorias operam, sobre essa primeira grande revolta do Gamergate. Então, aguardem que os próximos programas nós trataremos desses temas mais pontuais. Exatamente, a gente vai falar bastante sobre esse assunto, porque como vocês podem perceber, esse talvez seja o grande campo de batalha aí da cultura e até da política do século XXI. Os games, sim, no começo, para quem não tá acostumado, acha, poxa, mas não será que é tão importante? Garanto para vocês que é muito, muito importante mesmo. Não é à toa que tanto dinheiro é jogado em cima disso, tanta gente é preocupada com os videogames. Então, é de suma importância você que precisa... é de suma importância você que quer saber mais sobre batalha cultural, você quer saber mais sobre por que as coisas ficaram tão estranhas no mundo dos últimos anos pra cá, né? Que você não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode pensar, tem leis que te proíbem de pensar essas coisas. Você vai aprender esse programa, né? Um pouco de uma parte importante de toda essa agenda aí que anda comandando o mundo, principalmente, e atrapalhando a nossa vida, né, Sim, Lucas? É verdade. Cara, pra vocês terem noção do nível que as coisas estão, os sistemas de monitoramento e censura automática, de censura de fala, de crédito social, eles já existem implementados em certos jogos online. Então tem muita coisa assim que
o mercado de videogame serve como um campo de teste, entendeu? Pra testar essas paradas e a gente vai falar mais pra frente. E só soltando a vermelhinha aqui, continuando corroborando o ponto que você levantou, Máfia, é evidente que no Brasil, por exemplo, videogames são muito caros, né? A barreira de entrada pra você começar a jogar é alta. Você precisa gastar os seus 5 mil reais num PlayStation, por exemplo, pra jogar os jogos atuais. Lá fora, apesar de ser mais barato, também não é o passatempo mais barato. Você precisa desembolsar seus 300 a 500 dólares no videogame e depois pagar 70 dólares em cada jogo, né? Que, cara, não é de graça, não é uma parada barata de se ter, né? Especialmente quando você tá falando de um pai de família que tem que sustentar as crianças, tem que pagar a escola, enfim, o custo de vida é alto, né? Para um solteiro, beleza, o cara se vira, mas pai de família é caro. E o ponto todo é o seguinte, é um entretenimento, é um hobby, o cara que é gamer, que consome muito jogo, ele é um cara que tem um poder aquisitivo, ele é o cara da classe média alta, entendeu? E esse sujeito da classe média alta, é justamente o cara que costuma ter um curso superior, é o cara que costuma atuar em posições de tomada de decisão na sociedade, que costuma ter cargo de gerência, que costuma entrar no serviço público, costuma ser esse cara. E o videogame, por mais que ele não tenha um apelo de massa tão grande quanto a televisão, para espalhar uma mensagem, ele influencia justamente a cabeça dessas pessoas que vão tomar as decisões na sociedade depois. Então ele é um jeito de transformar os tomadores de decisão em militantes e de convencê-los da sua visão de mundo, entendeu? Então ele tem, isso aí. Por isso, uma importância especial. Né? Maravilha. Então fique ligado aí, se inscreva aí no Quinto Elemento, ative as notificações, assista aos programas que a gente indicou. Aqui agora no meio aqui da tela vai ter o Go Woke e Go Broke, se você quiser aprofundar já nesse assunto direto. Tem uma playlist aqui também do Arthur explicando como que o ESG surgiu, esse tipo de coisa que é muito interessante também. Se você quiser assistir, assista, que é muito recomendado. E se inscreva também aí nos canais da Liga Nerdola, né, Máfia? Exatamente. Se inscreva nos canais da Liga Nerdola aí. Tem o meu canal, o OK Nerd. Tem o canal do nosso querido Giga, o Heróis e Mais, o Macho Geek. Tem o Grifo. Tem o Portal do Arvandor. Tem centenas. Tem o Hora Play do Jorgeta. Não vou conseguir falar do nome de todo mundo, porque eu não consigo lembrar. Mas tem várias pessoas aí pra você seguir aí, beleza? E o canal também do Liga Nerdola, que é o canal oficial da Liga. Exato, que são pessoas que estão no dia a dia cobrindo as notícias que saem do mundo dos games e do mundo do entretenimento no geral, né? Especialmente quadrinhos, filmes de super-herói, essas paradas que eu não manjo muito, mas eles manjam. Então é isso. Então beleza, pessoal. Muito obrigado e falou. Tchau, tchau.